ser um segredo de Estado. O professor universitário Eduardo Paz Ferreira é o convidado do Jornal das 9. Muito boa noite, muito bem-vindo. Vamos começar pelo Ecofin. A decisão desta tarde responde a alguns dos problemas que os portugueses estão a enfrentar? Este alargamento do prazo. Muito obrigado, antes de mais, com muito gosto, que venho aqui conversar um pouco sobre isto, embora, claro, a matéria não seja daquelas mais alegres, como comentávamos há pouco. Bom, aparentemente esta é uma boa notícia, mas de facto, se olharmos para ela, eu diria, uma muito pequena boa notícia. E por várias razões. Bom, em primeiro lugar, a questão não é só uma questão de extensão de prazos. Claro está que há muitas outras questões que têm que ser respondidas, que não são puramente a extensão do prazo. A questão é saber em que medida é possível a União Europeia aceitar um projeto diferente de austeridade que conjuntamente promova o desenvolvimento económico. E isto implica necessariamente algumas medidas sobre o programa que está a ser feito. E depois isto é uma Implica alterações ao programa. Implica alterações ao programa e disso não tem um mínimo eco na vaguíssima declaração que tenho aqui na minha frente, feita pelos Ministros das Finanças, que tem outros aspectos preocupantes, por exemplo, que os decisores políticos não assumam eles qualquer indicação para dar aos técnicos, mas pelo contrário digam aos técnicos que decidam eles, que apresentem eles qual a solução que têm para Portugal e para a Irlanda. Parece-me uma daquelas demissões a que a União Europeia nos tem habituado e os seus ministros, mas que não é nada agradável para nós. É uma demissão de responsabilidades por parte da União Europeia? É uma demissão de responsabilidades, é uma grande miopia, é não perceber os sucessivos sinais que estão a ser mandados em vários países, desde o mais espetacular das eleições italianas ao, talvez não tão espetacular, mas bastante, eu diria, durido português na manifestação do passado sábado, e, digamos, a União Europeia comporta-se como se nada se passasse, como se a política que está a desenvolver fosse uma política apta a lidar com esses problemas. O senhor é público, tem sido muito crítico desde o início desta receita que está a ser seguida, a forma como ela está a ser aplicada. A decisão de hoje, algum discurso da Comissão Europeia, começam a dar-lhe alguma razão ou ainda não encontra aí qualquer viragem ou qualquer alteração? Sabe, é um facto que sou muito crítico, agradeço-lhe a atenção que tem à minha posição, estou longe de estar sozinho, como sabe, e até pensaria que engrossa substancialmente o número dos críticos. Mas há, se quisermos, por exemplo, um crítico muito mais célebre e muito mais qualificado do que eu, que é o Paul Krugman, que nos últimos tempos tem endurecido muito o tom em relação à Comissão Europeia e, por exemplo, fazendo um jogo de palavras com o Olli Rehn, fala no Reign of Terror, ou seja, o Reign do terror. Isto por várias coisas que o Sr. Rehn tem declarado, entre as quais uma que é que o problema é que isto não está a correr bem, porque há pessoas que são contra isto e estão a lançar a dúvida, e estão a lançar, digamos, fatores de perturbação do programa. Que é, digamos, o tipo de raciocínio completamente sinistro, se me permite a palavra. Esta ideia que vamos aplicar uma receita sem que haja margem para discussão com os economistas, discussão com os políticos, discussão com as populações, é encaminhar necessariamente qualquer receita. Eu diria, até uma boa receita aplicada nestes termos correria mal. Então esta que me parece muito má. Mas mais do que a receita, há o discurso de que não há alternativa a esta receita. Há, de facto, alternativa a esta necessidade de controlar as despesas públicas e os déficits? Há seguramente muitas alternativas. Eu diria todos os economistas mais lúcidos neste momento. E o que é curioso é que hoje em dia não encontra sequer muitos economistas a darem cara pelo projeto de austeridade. Ainda há um dia ou dois, no El País, é certo, o Hans-Werner Racine, que é o falcão dos falcões na Alemanha, claro, dizia, é preciso continuar, Portugal tem que reduzir em 30%, digamos, tem que fazer uma desvalorização interna de 30%, aliás, insinua que Portugal e a Grécia devem sair, ou antes, sob a Grécia é expresso, e Portugal isto também deve acompanhar a Grécia. Portanto, há um ou outro economista, mas a generalidade dos economistas têm vindo a demonstrar que há muitas alternativas. Há, por exemplo, um estudo muito interessante e muito recente do Paul de Grove, que mostra como uma atuação mais decidida do Banco Central, por exemplo, poderia ajudar a isto. E repare, nós temos nos Estados Unidos uma situação que agora se complicou também extraordinariamente por causa da adesão dos republicanos a esta febre austeritária,
são antigas já, mas que agora atingiu limites de absurdo. Portanto, temos uma ameaça de corte de despesa nos Estados Unidos que pode ter consequências extremamente negativas, não só para a economia americana, mas para a economia mundial. Mas, à parte disso, o Federal Reserve, por exemplo, tem uma política fortemente expansionista e tem mantido essa política. E, neste momento, temos outra experiência curiosíssima, que é a do Japão. E o Japão quebrou vários tabus e anunciou designadamente que está disposto a desvalorizar a moeda, a apoiar financeiramente os exportadores e a desinteressar-se dos objetivos de inflação para combater, digamos, para combater a situação económica depressiva. Na Europa, muitas destas vozes começam a fazer sentir-se também. Repare, por exemplo, digamos, a França, que, enfim, este governo francês parece destinado a dar dos quentes, dos frios em quem vê, com alguma esperança, a atuação francesa. Mas nos últimos dias, quer o Ministro das Finanças, quer o Ministro da Economia francês, foram extremamente duros para com a política do Banco Central e quanto a uma questão que para nós é fundamental, que é a da sobrevalorização do euro em relação ao dólar, que reduzem muito as possibilidades de recuperação da economia. E isso poderia ser um instrumento para contrariar esta tendência de recessão na Europa. Para contrariar. Também uma afirmação de uma posição mais decidida do Banco Central de que está disposto a salvar estes países, que está disposto a comprar a dívida que for necessária, tinha um efeito muito útil sobre os mercados. Senão vamos continuar com estas pequenas notícias que nos vão alegrando o cotidiano. Hoje estamos um bocadinho os juros de 10 anos. Nada garante que amanhã, por qualquer outro acontecimento, não voltem a subir. Não podemos viver com este grau de incerteza e de falta de esperança. O facto de Portugal estar ao lado da Irlanda e não da Grécia é uma pequena notícia também, na sua opinião? Ou significa que, de facto, de alguma forma, o país está a conseguir juntar-se aos mais bem-sucedidos neste projeto? Bom, a Irlanda não é propriamente um dos casos mais bem-sucedidos. Como sabe, a Irlanda, em certa altura, sim, foi o grande sucesso europeu, mas foi dos primeiros países, o primeiro não a ser assistido, o primeiro não a seguir a Grécia a ser assistido, e, portanto, não é propriamente um sucesso. Agora, é interessante notar que a Irlanda toma a iniciativa de pedir o aumento de prazo, pede um aumento, digamos, grande, aponta 15 anos. O governo português, vá lá, felizmente abandonou a posição, não queremos nada, não nos obriguem a aumentar os prazos, nada, mas em termos extremamente hesitantes, enfim, sim, queremos o tratamento da Irlanda, mas isso que estão a dizer é um exagero, não precisamos de 15 anos para nada. Mas porquê? Pergunto eu. Portugal não está a saber negociar e a defender a posição e os seus interesses? Repare, Portugal tem uma estratégia que estou convencido que quem negocia pensa que é melhor, que é achar que quanto melhor se portar e quanto mais subserviente for em relação à Alemanha, mais será recompensado. Claro que a minha sensação de observador é que a Alemanha diz se satisfazem com tão pouco, porque é que vos hei de dar mais? O senhor diz que são cada vez menos os economistas que dão a cara por esta receita. Quem é então o rosto desta receita? Claramente é uma receita sem rosto, para usar uma expressão que muitas vezes é usada por economistas à esquerda, se quiser. É uma receita da Troika, é uma receita da burocracia europeia, é uma receita de funcionários e é uma receita coberta por governos, permita-me a expressão, anódinos, governos irrelevantes. Com exceção do governo alemão, que obviamente esse é um governo muito relevante. Mas de resto, tudo o resto faz parte de uma geração de políticos pouco interessantes, que preferem refugiar-se neste tipo de solução. Ministros das Finanças que dizem à Troika que deem a opinião sobre Portugal e a Irlanda, se devem ou não ser bem tratados. E depois o governo português faz logo a interpretação que isso significa que temos que cumprir escrupulosamente o que a Troika quiser, porque senão não teremos aumento de prazos. Ou seja, a tal boa notícia pode arriscar, não teremos aumento de prazos. Ou seja, a tal boa notícia pode arriscar-se a ser verdadeiramente uma muito pequena boa notícia, como eu lhe dizia. Deixe-me colocar-lhe uma última questão. Que país é que o senhor está a ver neste momento? Aquele em que vivemos? Exato. Vejo um país profundamente triste, profundamente desiludido, um país
país que não merecia atravessar o que atravessa. Porque, ainda que em certa altura tenha havido a tendência para interiorizar que nos tínhamos portado muito mal e que tínhamos querido viver acima das nossas posses, evidentemente algum exagero houve, no essencial o que tivemos foi um país que combateu para recuperar do atraso e para criar melhores condições de vida. E foi atingido em grande medida por uma crise financeira à qual era alheio e que obrigou a uma atividade intensa por parte do setor público que essa veio perturbar a situação das finanças, que nessa altura era muito equilibrada. Muito obrigada por ter vindo. Faço Notícias. Muito boa noite.